Livro Legenda Maior. A vida de São Francisco de Assis. São Boaventura. Capítulo 8. Compaixão e amor pelas criaturas. A verdadeira piedade, que na palavra do apóstolo é útil a todas as coisas, enchera o coração de Francisco, compenetrando-o tão intimamente que parecia dominar totalmente a personalidade do homem de Deus. Nasciam daí a devoção que o elevava até Deus, a compaixão que fazia dele um outro Cristo, a amabilidade que o inclinava para o próximo e uma amizade com cada uma das criaturas que lembra nosso estado de inocência primitiva. Mas, embora atraído espontaneamente por todas as criaturas, seu coração o levava especialmente às almas resgatadas pelo sangue precioso de Cristo Jesus, e quando nelas percebia qualquer mancha de pecado, chorava sua desgraça com uma sensibilidade tão patética que a gerava todo dia como uma mãe em Cristo. Entende-se a veneração que tinha pelos pregadores, ministros da Palavra de Deus, porque eles suscitam para seu irmão morto, para Jesus Cristo crucificado pelos pecadores, filhos que seu zelo e atividade convertem e dirigem. E dizia que esse ministério de misericórdia é muito mais agradável ao Pai de todas as misericórdias do que qualquer sacrifício, sobretudo se o faz em espírito de perfeita caridade, mais pelo exemplo do que pela palavra, pela oração e pelas lágrimas, do que por discursos excessivos. Por isso dizia que se deveria deplorar como destituído de verdadeira piedade todo pregador que na pregação procura mais a própria glória do que a salvação das almas, ou que destrói com seu mau exemplo aquilo que ele edifica com a verdade de sua doutrina. Por isso afirmava que se deve preferir sempre um irmão simples e iletrado a semelhante pregador, pois aquele, por sua simplicidade e santidade de vida, move os outros a praticar o bem. E, insistindo neste ponto, recordava as palavras da Escritura. A Estéreo teve 7 filhos, e assim interpretava esse versículo. A Estéreo é o irmãzinho humilde e simples que não tem na Igreja de Deus o cargo de gerar filhos espirituais. Este dará à luz, no dia do juízo, muitos filhos, pois naquele dia o juiz atribuirá a sua glória àqueles que ele agora converte com suas preces ocultas. Aquela que tem muitos filhos ficará estéril, porque o pregador, vão e loquaz, que agora se gloria de haver gerado espiritualmente a muitos, saberá então que nenhuma parte teve em sua geração espiritual. Procurava a salvação das almas com todo o ardor e com todo o zelo, e dizia-se inundado de suavíssimo consolo e de um gozo inefável ao saber que, atraídos pelo odor de santidade de seus irmãos espalhados pelo mundo, muitos homens abraçavam o caminho da virtude. Ao ouvir tais coisas, exultava de alegria, cumulava das bênçãos mais copiosas, dignas do maior apreço, a todos aqueles irmãos que com a palavra ou o exemplo convertiam a Cristo, os pecadores. Pelo contrário, todos aqueles que com sua depravada vida manchavam a honra de sua religião sagrada, incorriam no terrível anátema de sua maldição. Por ti, Altíssimo Senhor, e por toda a corte celeste, e por mim, pequenino servo vosso, sejam malditos aqueles que com seu mau exemplo confundem e destroem o que edificaste, e nunca cessais de edificar pelos santos irmãos dessa ordem. Enchia-se muitas vezes de tanta tristeza ao ver escandalizados os pequeninos que julgava perder a vida não fossem as forças que lhe dava a divina clemência. Certo dia, perturbado por causa dos maus exemplos, orava fervorosamente ao Pai das Misericórdias em favor de seus filhos e ouviu do Senhor estas palavras: Por que te perturbas, vil homenzinho? Porventura o poder que te dei sobre minha ordem te teria feito esquecer que sou eu o seu principal protetor? Se eu te escolhi a ti, homem simples,
é para que tudo aquilo que realizarei em ti não seja atribuído ao trabalho do homem, mas à graça do alto. Eu te chamei, te guardarei e alimentarei. Se alguns irmãos caírem, levantarei outros em seu lugar, e se preciso, farei nascer outros mais. E por maiores que sejam as perseguições suscitadas contra esta pobre religião, ela permanecerá sempre firme com meu auxílio. Fugia da maledicência como se foge da picada de uma serpente ou de uma epidemia horrível, por ser mortal para a piedade e a graça, objeto de abominação de Deus infinitamente bom, dizia ele, porque o maledicente se alimenta do sangue das almas que ele matou com a espada de sua língua. Ouviu certo dia um irmão denegrindo o bom nome de um outro. Voltou-se para o seu vigário e lhe disse: apressa-te, faze uma investigação minuciosa. E se verificares que o irmão acusado é inocente, impõe ao acusador um castigo exemplar. Na sua opinião, aquele que havia despojado um irmão de sua reputação devia ser despojado do hábito, com proibição de levantar os olhos para o céu, enquanto não houvesse procurado, segundo suas possibilidades, restituir aquilo que havia roubado. E a maledicência é um pecado maior que um roubo, dizia ele, pois a lei de Cristo, que cumprimos por amor, nos obriga a desejar a salvação das almas mais do que a do corpo. Com grande ternura, se compadecia Francisco de todos os que se encontravam aflitos por causa de alguma enfermidade corporal. E quando notava em alguém indigência ou necessidade, na suave piedade do coração, a considerava como sofrimento do próprio Cristo. A caridade de Cristo, infusa em sua alma, havia multiplicado a bondade inata. Seu coração se comovia de piedade à vista dos pobres e doentes, e quando não podia socorrê-los materialmente, procurava ao menos mostrar-lhes seu amor. Ouviu um dia um irmão maltratar um mendigo importuno. A amante, que era de todos os pobres, ordenou ao irmão: tira o hábito, lança-te aos pés deste pobre, reconhece publicamente tua falta, pede-lhe perdão e que reze por ti. O outro obedeceu humildemente, e o pai lhe disse com bondade: quando vês um pobre, irmão, a imagem do Senhor e de sua pobre mãe, que tens diante dos olhos. De igual modo deves considerar nos enfermos as misérias a que Cristo quis se sujeitar por nosso amor. Em todos os pobres, ele, que era pobre e de espírito cristão, via a imagem de Cristo. Por isso, quando os encontrava, dava-lhes generosamente tudo quanto havia recebido de esmola, ainda que necessário para viver. Estava convencido de que devia restituir-lhes o que era deles. E voltando um dia de cena, encontrou um pobre. Ele mesmo, por causa de sua doença, levava, além do hábito, um pequeno manto. Viu a miséria do pobre e não se conteve. É preciso, disse ele ao companheiro, que devolvemos a este homem o manto que lhe pertence. Nós o recebemos emprestado, até encontrar uma pessoa mais pobre que nós. Mas o companheiro sabia os cuidados que exigia o estado do pai e se opôs terminantemente a que socorresse o outro com prejuízo próprio. Mas ele disse: minha convicção é que o grande esmoler me repreenderia como um roubo não dar a alguém que fosse mais necessitado aquilo que eu levo. Aliás, ao receber qualquer coisa em vista de sua saúde, costumava pedir licença ao doador para dar de presente a oferta, caso encontrasse quem fosse mais pobre do que ele. Distribuía tudo o que recebia: mantos, túnicas, livros, toalhas de altar ou tapetes, tudo que servisse de esmola aos pobres, para cumprir o dever da caridade. Muitas vezes, ao se encontrar com pobres carregando pesadas cargas, punha-as sobre seus próprios ombros para auxiliá-los.
acostumado a voltar continuamente à origem primeira de todas as coisas, concebeu por elas todas uma amizade extraordinária e chamava irmãos e irmãs as criaturas, mesmo os menores, pois sabia que elas e ele procediam do mesmo e único princípio. Contudo, tratava, com muito maior ternura e mais suavemente, as criaturas que representam, de certo modo natural, a piedosa mansidão de Cristo. Às vezes, resgatava cordeiros levados ao matadouro, em lembrança do cordeiro mansíssimo que desejou ser levado à morte para resgatar os pecadores. Uma noite, em que se hospedara no mosteiro de São Verecundo, na diocese de Gubbio, uma ovelha deu à luz um cordeiro. Mas uma porca impiedosa se encontrava no estábulo. Sem comiseração pelo inocente, matou barbaramente e o devorou. Ao saber disso, o pai compassivo, muito comovido, e recordando-se do cordeiro sem mancha, chorou diante de todos a morte do cordeirinho. Ai de mim, irmão cordeirinho, animal inocente, que és para os homens a imagem da mansidão de Cristo. Maldita seja a ímpia que te causou a morte, que nenhum homem nem animal algum se alimente de suas carnes. Coisa admirável! No mesmo instante, começou a porca a ficar doente, e depois de haver sofrido durante 3 dias dores horríveis, pagou enfim com a morte aquela crueldade. Lançada para fora da cerca do mosteiro, esteve ali seca, como uma tábua por muito tempo, de modo que não serviu de alimento para nenhum faminto. Considere aqui a impiedade humana, com que castigo tão atroz será castigada no fim dos tempos, se com morte tão horrenda se castigou a ferocidade de um irracional. E advirte igualmente a piedade dos fiéis, quão admirável foi no servo de Deus a virtude da misericórdia e a ternura para com todos, que mereceu, de certo modo, ser louvada pelos próprios animais. Viajando certa vez pelos arredores de Sena, encontrou nos campos um grande rebanho de ovelhas. Mal as saudou, afavelmente, e todas pararam de pastar e correram para ele, levantando a cabeça e fixando-o com os olhos. Fez-lhes tanta festa que os pastores e irmãos ficaram maravilhados de as ver tão contente, desde os cordeiros até aos carneiros. Em Santa Maria da Porciúncula, certo dia ofereceram ao homem de Deus uma ovelha que ele de boa mente aceitou. Tanto ele amava a inocência e simplicidade que esses animais manifestam espontaneamente. O santo lhe fazia suas recomendações: estar atenta aos louvores divinos, não causar dano aos irmãos, por menor que fosse, e ela, sensível à afeição do homem de Deus, fazia o que podia para se conformar. Quando ouvia o canto dos irmãos no coro, também entrava na igreja, dobrava os joelhos sem que ninguém lhe tivesse ensinado, e como saudação dava alguns vagidos diante do altar da Virgem, mãe do Cordeiro. Além disso, quando na celebração da missa chegava o momento em que o sacerdote levantava o sacratíssimo corpo de Cristo, a ovelhinha dobrava os joelhos em atitude reverente, como se desse modo quisesse censurar a irreverência dos maus cristãos e convidar aos devotos a maior veneração de tão grande sacramento. Por um certo tempo em que se encontrava na cidade de Roma, teve também sob sua guarda, em recordação do Cordeiro sem mancha, um cordeirinho, o qual entregou à nobre e devota matrona Jacoba de Setesoli. O cordeirinho, como se estivesse instruído pelo santo nas coisas espirituais, era um companheiro inseparável dessa senhora. Seguia a igreja, aí ficava com ela, e com ela voltava para casa. E se acaso a senhora não se mostrava tão diligente em levantar-se pela manhã, o cordeirinho acordava com seus balidos e golpeava com seus pequenos chifres, exortando-a com tais gestos a apressar-se e a ir à igreja. Por esse motivo, aquela senhora guardava com admiração e amor o cordeirinho, discípulo de Francisco, que era então já mestre na vida devota.
Outra ocasião, em Grétio, ofereceram ao homem de Deus uma lebrezinha viva, que, posta no chão e livre para fugir para onde queria, correu para o regaço do bondoso pai, quando este a chamou. Francisco acariciou-a com ternura e afeto, demonstrando-lhe um amor quase materno. Depois, admoestou-a gentilmente que não mais se deixasse apanhar e permitiu-lhe ir-se embora em liberdade. Em vão, porém, a colocaram em terra para que fugisse. Ela voltava ao pai como se por um instinto secreto percebesse a piedade de seu coração. Por fim, por ordem do pai, os irmãos a levaram a lugares mais distantes e mais seguros. Fato semelhante ocorreu numa ilha do lago de Perúcia. Havia capturado uma lebre e ofereceram ao homem de Deus. Ela se refugiava com muita confiança nas mãos e no regaço amoroso do homem de Deus, embora fugisse de todas as outras pessoas. Ao atravessar o lago de Riete, a fim de alcançar o eremitério de Grétio, certo pescador, por devoção, lhe ofereceu uma ave aquática. Tomou-a ele nas mãos abertas e convidou-a a voar embora. Mas vendo o santo que ela não queria ir embora, levantando os olhos para o céu, ficou imerso em longa oração. Depois de muito tempo, voltando a si, como se fosse de um outro mundo, voltou a convidar o pássaro a voar embora e louvar o Senhor. E tendo recebido a permissão e a bênção, expressando sua alegria com os movimentos do corpo, partiu. Ainda no mesmo lago, ofereceram-lhe um peixe magnífico, e ainda vivo chamou-o de irmão, como sempre fazia, e o colocou de volta na água perto do barco. Mas o peixe continuou a agitar-se alegremente na água diante do homem de Deus, como se estivesse sob o influxo de seu amor, e só se afastou do barco depois de receber a permissão e a bênção do santo. Atravessando certo dia os terrenos alagadiços de Veneza, em companhia de um irmão, encontrou um grande bando de passarinhos nos salgueiros, cantando animadamente. Diante deste espetáculo, disse a seu companheiro: as irmãs avezinhas estão a louvar o Criador. Vamos para o meio delas cantar também as horas canônicas e os louvores do Senhor. Entraram para o meio dos pássaros e nenhum se espantou. Mas o gorjeio ensurdecedor impediu os irmãos de escutar um ao outro na recitação dos salmos. Então o santo se voltou para eles e lhes disse: irmãos passarinhos, parai de cantar, até que tenhamos prestado a Deus os louvores que lhe são devidos. Eles se calaram imediatamente e ficaram assim até ao fim do ofício e das laudes, que levam bastante tempo. Em seguida, o santo lhes permitiu cantar e eles recomeçaram o gorjeio habitual. Uma cigarra em Santa Maria da Porciúncula gostava de morar numa figueira perto da cela do homem de Deus, e seu canto era um estímulo contínuo ao louvor de Deus, uma vez que ele havia aprendido a admirar a magnificência do Criador, mesmo nas coisas pequenas. Certo dia, o servo do Senhor chamou a cigarra, que, instruída pelo céu, voou para sua mão e disse-lhe Francisco: canta, irmã cigarra, louva com teu júbilo a Deus Criador. E ela, obedecendo, começou logo a cantar, e só parou para voltar à sua árvore por ordem do pai. Aí ficou durante 8 dias. Ia até ao santo, cantava e voltava, conforme lhe ordenava ele. Por fim, o homem de Deus disse aos companheiros: vamos despedir nossa irmã cigarra. Ela nos alegrou bastante com seu canto e nos incentivou durante 8 dias a louvar a Deus. Uma vez livre, ela partiu e não voltou mais, como se receasse desobedecer ainda, que só levemente. O santo estava doente em Sena, e um nobre lhe enviou um fazão vivo que lhe acabava de capturar. Assim que a ave o viu e ouviu, de tal maneira se afeiçoou a ele, que não mais queria se separar dele. Por diversas vezes, transportada para longe do convento, numa vinha, para que fosse embora, se assim desejasse,
voltava de novo em rápido vôo ao pai, como se houvesse sido sempre alimentada por sua mão. Entregue mais tarde a um homem que vinha frequentemente visitar o santo por devoção, mas, entristecida de ficar assim distante do pai amoroso, não quis se alimentar. Devolvida ao servo de Deus, ao vê-lo, começou a se agitar alegremente e comeu então com avidez. Acabava o santo de voltar à ermida de Alverne, certo dia, para jejuar uma quaresma em honra de São Miguel Arcanjo, quando passarinhos de toda espécie vieram voar em volta de sua cela, como para lhe mostrar por seus pios e revoadas a alegria por sua vinda, seduzi-lo e forçá-lo a permanecer. Ao ver tudo isso, disse ao companheiro: estou notando, irmão, que é vontade de Deus permanecermos aqui por um momento, enquanto nossos irmãos passarinhos parecem encantados com nossa chegada. Durante essa estadia aí, um falcão que morava por aquelas partes fez com ele um pacto de amizade. À noite, chegando a hora em que o santo tinha por hábito levantar-se para recitar o ofício divino, ele o antecipava sempre com seu canto. Isso era sumamente grato ao santo, pois a constante solicitude que o falcão tinha com ele fazia expulsar toda a tentação de preguiça. Mas, quando o servo de Deus piorava em suas enfermidades, o falcão se mostrava muito atento e condescendente, não o despertando a horas impróprias da noite. Pelo contrário, como estava instruído pelo próprio Deus, ao amanhecer, prorrompia em leves e suaves ruídos, à semelhança de quem toca um sino. A alegria de toda aquela variedade de aves, bem como o canto do falcão, eram seguramente o presságio divino da elevação que neste lugar, pouco depois, a aparição do serafim devia conferir ao cantor e ao adorador de Deus, arrebatado nas asas da contemplação. Durante uma estadia no eremitério de Grétio, os habitantes da região sofriam sucessivos prejuízos. Lobos ferozes, não contentes de arrebatar o gado, atacavam também os homens. O granizo, todos os anos, devastava as plantações e as vinhas. Vendo-os tão aflitos, o arauto do Santo Evangelho disse-lhes um dia num sermão: para a honra e louvor de Deus Onipotente, prometo-vos que os males serão banidos para longe e que Deus, contemplando-vos com amor, vos enriquecerá de bens temporais, se dando crédito às minhas palavras, vos arrependerdes, mediante breve e sincera confissão de vossas culpas, produzindo frutos dignos de penitência. Ao mesmo tempo, porém, vos anuncio que se, manifestando-vos ingratos aos benefícios que haveis recebido do céu, voltardes de novo ao vômito da culpa, se renovará a peste, serão muito maiores as penas que haveis de sofrer, e a ira do Senhor vos castigará com rigor maior. Ao ouvir essas terríveis advertências do zeloso pregador, os moradores de Grétio se entregaram imediatamente aos rigores de uma saudável penitência. Logo cessaram as calamidades, desapareceram os perigos, e nem os lobos, nem o granizo jamais voltaram a lhes causar algum mal. Pelo contrário, se alguma vez o granizo destruía os campos vizinhos, ao aproximar-se dos limites de Grétio, ou desaparecia por completo, ou tomava outro rumo. Vê-se, pois, que o próprio granizo e os lobos observavam fielmente o pacto do servo de Deus e não mais atentaram contra os bens e propriedades dos homens convertidos realmente a Deus, ao menos enquanto, conforme as promessas feitas, não violaram os mandamentos do Senhor. Devemos, pois, ter em alta consideração a piedade do bem-aventurado Pai São Francisco, tão admirável e verdadeiramente celestial, que abrandou a ferocidade dos animais ferozes, domesticou os animais silvestres, ensinou aos mansos e reduziu a sua primitiva obediência à natureza animal que, por causa do pecado, se rebelara contra o homem. Esta é a verdadeira piedade que, tornando amigas todas as criaturas, é útil para tudo, pois tem a seu favor as promessas da vida presente e da futura.